Salve, salve galera, amigos do canal RDA News. Estamos aqui de volta com mais um conteúdo para você, trazendo tudo ou quase tudo sobre o depoimento de Bolsonaro e sua trupe hoje na Polícia Federal. Mas antes de começar, conversar com vocês, gostaria de fazer um pedido, você que está aí, deixa seu like, não esquece de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, para que a gente continue crescendo e trazendo mais conteúdo para vocês, tá certo? Vamos ao que interessa. Bolsonaro, Michele Bolsonaro e mais 6 foram hoje à Polícia Federal prestar depoimento, E se criou uma grande expectativa ao longo do dia para os desdobramentos, que se traria com o depoimento de cada um dos depoentes, Porém, o presidente Bolsonaro e a primeira-dama, eles não falaram nada. Usaram o direito que tem de silenciar. Mas aí é que está. Se você não deve, por que você vai ficar calado, sem falar nada? Então, a leitura que se faz nesse momento, de Michele Bolsonaro e de Jair Messias Bolsonaro é de que esse silêncio ele fala muito. Por quê? Porque ao usar o direito do silêncio, tanto o presidente quanto a primeira-dama, o ex-presidente e a ex-primeira-dama, eles usam o direito de silêncio com medo, receio de não entrar em contradição, em relação aos demais depoimentos ou não saberem explicar, responder às perguntas feitas e se contradizerem, em relação ao que já disseram anteriormente. Então, o direito ao silêncio, nesse caso, é visto como um medo de se incriminar ainda mais. Então, esse silêncio de Jair e esse silêncio de Michele, de Weingarten, e de alguns outros que não falaram, é um silêncio que está falando tudo. Ou seja, é um silêncio que diz: temos culpa no cartório, cometemos ilícito e não queremos nos complicar ainda mais. Essa é a leitura que se faz em cima de quem se silencia, diante de um depoimento, desse escândalo das joias. Em cima disso tudo, alguns analistas políticos e apoiadores próximos de Bolsonaro, fizeram uma leitura de que nesse momento, com esse silêncio, Bolsonaro ele sai com muito menos capital político do que tinha. Por quê? Porque ao ficar em silêncio, ao se negar a se defender, ele não vai dar argumento para os seus seguidores continuar com a narrativa de defesa. Quando ele silencia, ao mesmo tempo, ele está confessando que tem culpa no cartório, porque o receio dele é não produzir mais prova contra ele, ou eles, que silenciaram. Os únicos que falaram e falaram muito foi Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem, e o pai, o Mauro Lorena Cid. Então, os dois familiares, pai e filho, falaram muito, prestaram depoimentos de quase 9 horas, e a gente espera que eles tenham entregado detalhes. Até o presente momento, não vazou nada do depoimento deles, mas a gente vai ficar acompanhando o noticiário para entender o que é que eles trouxeram, que somem na investigação, que possa realmente, trazer mais provas e mais indícios contra Jair Bolsonaro, A gente está se baseando aqui hoje, por uma matéria no G1, uma matéria escrita por Gerson Camarote,
né? E aí, se você quiser dar uma conferida, tá aqui no G1. Aí tem uma partezinha aqui da matéria que traz o seguinte: redução do capital político. Vamos lá. A Polícia Federal já sabe que Bolsonaro tinha conhecimento de todas as tratativas de Cid para a venda das joias. Então, quando recolheu, prendeu os telefones de Mauro Cid, quando a Polícia Federal encontrou os e-mails, quando a Polícia Federal prendeu os telefones de UACF, então tiveram acesso a muito conteúdo. E aí, uma certeza é de que, certeza da Polícia Federal é de que Bolsonaro, né, ele tinha conhecimento de tudo, né, do que Cid fazia. A Polícia Federal não quis dizer que Bolsonaro deu as ordens, mas o que tudo indica é que Bolsonaro é que comandou tudo, né, dando ordem para Mauro Cid. Um segundo ponto que tem aqui. Do ponto de vista jurídico, Bolsonaro se blinda de se complicar ainda mais nessa investigação. O fato de Bolsonaro, né, optar pelo silêncio. Então, ele está tentando se proteger das complicações que já estão aí à tona. Então, o receio, e a gente sabe que Bolsonaro não fala 2, 3 sílabas, né, agrupadas bonitinha, então o risco de ele falar bobagem é muito grande. E aqui, né, um outro ponto que traz, mas o capital político dele é muito menor. Se vai para a PF e não tem condições de se defender, o que aconteceu? Como a sua base sairá em sua defesa, né? Disse ao blog um influente liderança da bancada bolsonarista. Desde segunda-feira, 28, com um longo depoimento de Cid e APF, aumentou o grau de apreensão da família Bolsonaro com os rumos das investigações. Esses fatos, na avaliação de interlocutores, explica o silêncio de Bolsonaro. Então, como nos últimos acontecimentos, os 2 depoimentos que Mauro Cid deu, que foram quase 16 horas, né? Se a pessoa está ali 8 horas num dia, 8 horas no outro, então a pessoa está falando. E a estratégia da Polícia Federal é muito simples. É mostrar o que tem e ele vai confirmando se sim ou se não. E já se deu a entender que a estratégia de Mauro Cid hoje não é através da delação premiada, mas sim da confissão de culpa, né, para que sua pena ela seja de uma certa forma reduzida. Assumindo a culpa, ele tira um pouco, né, do peso sobre sua esposa e sobre o seu pai. Então, a estratégia de Mauro Cid hoje é assumir, né, o que fez, assumindo a culpa dos malfeitos da esposa e do pai. Não sabemos se para a Polícia Federal será o bastante para isentar esses outros 2 personagens, mas, né, já se sabe que na estratégia de confessar, ele vai ter que, naturalmente, que dar detalhes do ocorrido. Então, em cima disso, é que não se sabe verdadeiramente, né, o núcleo bolsonarista não sabe o que Cid entregou à PF. Então, com medo de se complicar ainda mais, Bolsonaro, ele silencia. Porém, é um silêncio que fala tudo. Tanto ele como a primeira-dama. Um receio também era de que a primeira-dama fizesse piada de mau gosto fora de hora, né? Lembrando que ela, né, em um evento do PL, né, ironizou, dizendo que criaria a Mijoias, depois da Micheque, a Mijoias. Né? Então, pegou muito mal essa piada, né? Aliados, né, pessoas ali do ciclo próximo da ex-primeira-dama avaliaram que foi um tiro no pé, essa piada de mau gosto que ela fez. Então, de uma certa forma, para esse pessoal que se perde pela boca, realmente
é melhor ficar calado, porque realmente eles produzem provas contra eles mesmos. Então, realmente, nesse sentido, o advogado deles orientaram bem para que eles fiquem calados, porque eles calados, eles lucram mais, né? Então é isso. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do conteúdo, você gosta do canal, então mais uma vez reforçando, não esquece de meter o dedo no like, não esquece de se inscrever, né? E compartilhar esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Salve, salve e até a próxima!